Olá amigos, estamos de volta com o nosso Politicando nessa semana mais curta, né? Uma semana que foi aí entremeado por um feriado aqui na capital que acabou aí comprometendo a semana inteira, então uma semana de menor produtividade de novo. E neste Politicando nós vamos falar sobre o Marcelo Leles, que tem a intenção de ser candidato em 2020 aqui na capital. Também nós vamos falar sobre a pauta da Câmara de Palmas, que está trancada novamente. E por fim também falar sobre o orçamento de 2019, uma novela que até agora está travada também e precisa destravar. Vamos lá, vamos falar sobre esses assuntos. Então, pessoal, o primeiro ponto é o ex-deputado estadual Marcelo Leles. Eu conversei com o Marcelo Leles, que sempre foi uma figura importante na política do estado, principalmente de Palmas, desde meados dos anos 2000, né? Quando ele chegou a vereador na Câmara de Palmas, ele foi presidente da Agência de Meio Ambiente do governo Nilmar Ruiz, e aí depois foi eleito vereador em 2004, quando o Raul Filho ganhou a prefeitura. E ele sempre oposição muito forte ao Raul já naquele período. O Marcelo, em 2008, foi candidato a prefeito contra o Raul, que foi a reeleição, né? Antes disso, em 2006, ele foi eleito deputado estadual, foi eleito em 2004 vereador, 2006 deputado estadual, 2008 foi candidato a prefeito, surpreendeu. Ele tinha um apoio do senador João Ribeiro, na época que era oposição ao governo Marcelo Miranda. O governo Marcelo apoiou a candidatura da Nilmar Ruiz, e o Leles, o Marcelo já desgastado, com o governo bastante desgastado naquele período, o Leles foi no vácuo aí e foi muito bem naquela eleição. Teve um candidato alternativo aí, chegou próximo até no final da campanha e chegou-se até a achar que ele poderia vencer. Na época eu me lembro de que chegou a se cogitar um voto útil da Nilmar para o Marcelo Leles, acabou não virando e o Raul foi reeleito. Em 2012 o Marcelo Leles volta, dessa vez como candidato a prefeito do Palácio Araguaia, já no governo Siqueira Campos. Governo Siqueira Campos muito desgastado naquele período, e aí perde para o novato Carlos Amasta, né, que surgiu com um meteoro, quase 0% de intenção de voto, e de repente, com o desgaste do Palácio Araguaia com Siqueira, e do outro lado, o desgaste do que se chamou na época de velha política, né, com João Ribeiro, Marcelo Miranda, apoiando, por exemplo, a candidatura da Luana Ribeiro na época, acabou aí que abriu um vácuo e o Amasta foi nele e foi eleito prefeito de Palmas. E o Marcelo Leles aí teve problema nessa eleição. O Amasta, o grupo dele denunciou, fez uma ação contra o Marcelo Leles, por um gasto muito grande de combustível. Teve uma história dessa aí. Eu sei que depois entrou o Ministério Público e acabou ficando inelegível aí por 8 anos. E essa é uma questão que pesou em 2016, quando o PV teve que lançar a então vice-governadora Cláudia Leles, que hoje é deputada estadual, a prefeita de Palmas. A Cláudia também, sendo apoiada pelo governo Marcelo Miranda, ainda mais desgastado do que no passado, acabou perdendo a eleição, ficou em terceiro lugar. O Amasta foi reeleito, o Raul ficou em segundo. Agora, para 2020, nós temos aí a possibilidade de um retorno do Marcelo Leles. Ainda tem um debate jurídico sobre isso. O Leles me disse que os advogados dele já têm os caminhos e já garante que ele terá condições de elegíveis, né? Ou seja, não haverá nenhum problema de inelegibilidade já na eleição 2020, e aí então a possibilidade de ter um retorno. A Cláudia Leles chegou a falar da possibilidade do Marcelo ser o candidato a prefeito, inclusive dela também. Acredito que no caso, uma impossibilidade do Marcelo de repente a Cláudia ser a candidata a prefeita novamente, como foi em 2016, né? Então esse foi um tema, vamos ver o que vai acontecer. Bom, a pauta da Câmara de Palmas está novamente trancada. Por quê? Tem alguns vetos lá de matérias
que a prefeita Cíntia vetou e a Câmara precisa apreciar esse veto. Até agora não foi apreciado, então hoje não se pode votar nada na Câmara de Palmas, porque enquanto não apreciar esses vetos da prefeita. Segundo o vereador que eu conversei, não é nada assim importante, mas eles também não estão com pressa, pelo que eu senti, de apreciar essas matérias, aguardando aí uma conversa de pé de ouvido da prefeita Cíntia com eles. Nos bastidores é isso mais ou menos que se diz. Vamos ver o que vai acontecer, vamos estar acompanhando. Lembrando, historicamente sempre é bom a gente contextualizar que no governo Amasta houve um problema seríssimo de trancamento da pauta. Para vocês terem uma ideia, a pauta chegou a ficar trancada de maio a agosto de 2016 e depois setembro e outubro, ou seja, praticamente de maio a outubro são 10 menos 5 meses praticamente a Câmara parada, sem votar nada, apreciar nada, numa briga, uma queda de braço que existia na época entre a oposição na Câmara e o governo e o prefeito Carlos Amasta. Então, a gente espera que isso não se repita, né? Esperamos que isso aí seja resolvido logo, porque a Câmara precisa trabalhar, é injusto com a cidade, essa briga entre executivo e legislativo, que não é o caso agora, como foi em 2016, dessa vez não é o caso. Parece que é uma questão mais pontual que vai ser facilmente resolvida. Mas a população não tem que pagar por essa briga, né? E esperamos que realmente seja assim. Eu acredito que vai ser dessa forma, rapidamente deve se resolver. E por fim, o orçamento 2019, que era para ter sido aprovado até o dia 31 de dezembro, não foi até agora, né? Já expliquei aqui os motivos. Nos bastidores diz que o governo não teve interesse de aprovar, porque pretende melhorar o desempenho fiscal do Estado no quadrimestre que fecha em abril. Então, quanto mais tarde abrir o orçamento, mais tarde o Estado começa a gastar mais aceleradamente e com isso o desempenho fiscal melhora, isso aí melhora a nota do governo do Estado perante a Secretaria Nacional do Tesouro Nacional e facilita a obtenção daqueles empréstimos que o governo quer. Mas como eu disse, isso tem um custo social, um custo econômico, o Estado muito grande, a humilhação, por exemplo, de termos secretarias despejadas, né, delegacias despejadas, uma coisa absurda, e outras questões aí. Nós tivemos as questões daqueles professores que até agora não foram contratados, estão trabalhando desde fevereiro sem salários, né, tem pai, tem família, tem filhos e tal, contas para pagar, e aí de repente nessa situação. Então, conversei com o presidente da Comissão de Finanças na Assembleia, o deputado estadual Newton Franco. O deputado disse que confirmou que eu já tinha divulgado que foi feito um acordo com as lideranças da Assembleia para que até hoje, ao final do dia, os deputados apresentem as emendas para não seja necessário os 8 dias, que levaria essa discussão na Comissão de Finanças só para a semana que vem. Então hoje encerra o prazo para as emendas e o deputado Newton Franco me disse que amanhã cedo, nessa quinta-feira, nessa quinta-feira vai haver uma reunião extraordinária da comissão e o objetivo deles, segundo me disse, é que a Comissão de Finanças liquide essa fatura já nesta quinta-feira mesmo, para que o orçamento já seja liberado para o plenário, para que seja votado. Ele falou, inclusive, aprovando amanhã, nessa quinta-feira, na Comissão de Finanças, é possível até se votar o orçamento amanhã mesmo, mas tudo indica que no mais tardar, início da semana que vem, esteja sendo votado. A gente espera, né? Já demorou demais, isso é uma coisa assim, lastimável isso, mas enfim, esperamos que essa novela chegue ao fim para o bem do Estado, que precisa começar, né? Ou seja, oficialmente falando, para o governo Tocantins, o ano ainda não começou, só começa com a abertura do orçamento. Vai pagando a conta-gotas ali, só vai pagar salário e aquilo que é essencial. Lógico, eles usam o orçamento do ano passado, se não me engano, 1/12 do ano passado, vai usando, mas mesmo assim, quando não tem o orçamento, usa essa desculpa para não gastar nada, não pagar nada, enfim, não paga, você não vai pagar, não tem orçamento ainda, espera liberar o orçamento, e fica essa conversa, vai empurrando com a barriga, e é a mesma coisa aí mais sério quando é contratação, pior sabendo que tem gente já trabalhando sem receber, num país em crise, situação em crise, famílias em dificuldades, e as pessoas trabalhando, como o caso desses professores, sem contrato, sem receber, isso é uma indecência. Então, precisamos normalizar o Estado
o quanto antes. Nós precisamos sim recuperar as condições fiscais do Estado, mas com o menos impacto humano, social, econômico possível. Não adianta querer recuperar anos de falta de planejamento, relapso de governantes em 2, 3 meses. Isso aí vai exigir um sacrifício do Estado, dos cidadãos tocantinenses, além daquilo que já está ocorrendo. Então, é muito desumano. Então, esperamos que realmente esse orçamento seja aprovado o mais rápido possível. Pessoal, é isso. Mais uma vez eu convido você, é muito importante para nós, se inscreva no nosso canal, não custa nada, dá um cliquezinho aí em inscrever-se. Clique no sininho para receber as atualizações. Toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui, você vai ser informado pelo YouTube. E também curta esse vídeo se você gostou. Um abraço a todos e até a próxima.